Queijo canastra, queijo Minas, a produção de queijo em Minas Gerais é sempre um destaque aqui no AgroB. E a gente, ainda nesse embalo do primeiro trimestre do ano, a gente está olhando para frente, para 2023, 2024, mas a gente está de olho também no que foi feito, que está fazendo, está proporcionando de alguma forma a gente ter esse momento aqui de poder falar de alguns produtos com muita felicidade. O AgroB de hoje é sobre o que foi feito e o que será feito, o queijo artesanal em Minas. O AgroB entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. Estamos chegando com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócios. Eu estou recebendo hoje o Gilson Salles, que é superintendente da Secretaria de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, do abastecimento, de certa forma, e do cooperativismo, trazendo o queijo aqui para a gente, Gilson. Obrigado, viu? Olá, Fabiano. Um prazer estar aqui novamente. A gente já teve a oportunidade de conversar com o Gilson, nosso telespectador mais atento. A gente já trouxe aqui também os produtores para falar do queijo em 2022. E esse programa entra na segunda temporada e a gente está naquela mescla, sabe, Gilson, de fazer uma análise do que passou e olhar para frente. Primeiro falando do que a gente está vivendo neste momento do queijo em Minas Gerais. Estamos em qual raio-x possível da gente falar da produção? Bom, Fabiano, nós podemos dizer que neste momento, né, Minas Gerais ela está se reafirmando e se confirmando como um estado com uma vocação para a produção de produtos artesanais. E o queijo, sem dúvida, é um dos que mais tem chamado a atenção do estado. Mas não só o queijo, né? O queijo, o café, algumas regiões com produção de mel, a produção de outros produtos e também, por exemplo, como a charcutaria que tem começando. Mas, sem dúvida alguma, o queijo artesanal hoje é um produto que chama bastante atenção do estado e também do país, né? E a gente pode dar destaque, né, principalmente para as 15 regiões que são reconhecidas como produtoras de queijos artesanais de Minas Gerais. Ou seja, hoje o estado de Minas Gerais tem 15 regiões oficialmente reconhecidas, né, e identificadas como produtora de algum tipo de queijo artesanal no estado. E de alguma forma a gente tem um processo super importante no que diz respeito ao agro, que é acontecendo neste momento as regiões, e a gente viu um avanço muito grande quando a gente pega a região e tem o queijo certificado também. A gente acaba tendo uma possibilidade de não só, o mineiro por si só ele já confia mais no queijo do que qualquer outra coisa, né? Acho que ele confia na mãe dele, no pai dele, na qualidade do queijo que ele está comendo, porque ele é um produto nosso. Mas as certificações, as regionalizações ali sendo certificadas também, isso deu uma força muito grande, talvez foi o grande barato aí dos últimos anos no que diz respeito à produção de queijo artesanal. Eu não tenho dúvida disso. Na verdade, o queijo, quando você olha para trás, você vai ver uma certa evolução. Então, primeiro nós tínhamos um ambiente de muita informalidade e também de muito rural o queijo, e ele não era tão conhecido como é hoje. Houve uma necessidade de adequação de legislações, muitas delas federais, que o Estado de Minas Gerais participou como consultora, como orientadora, e também aquele arcabouço legal voltado exclusivamente para o Estado de Minas Gerais. Então a gente via um ambiente de grande informalidade, não vamos dizer de clandestinidade, e isso foi evoluindo à medida que o próprio consumidor e também o mercado foi demandando queijos regularizados. Então hoje, praticamente, essa questão de regularização está bastante evoluída. E a gente chega num ponto, que é o que você está falando, em tema aí de tradição, de valorização daquilo que é produzido, né? Então o Estado de Minas Gerais tem já a sua produção, o patrimônio como reconhecido como patrimônio imaterial, tanto do Estado como da União. E recentemente, né, nós estamos neste momento
trabalhando com um processo de candidatura do queijo Minas artesanal, que é um tipo de queijo artesanal, para a candidatura como patrimônio imaterial da humanidade junto à Unesco. Então, então nós temos todo este trabalho, né, que foi feito de regularização, e agora a gente já está num trabalho até muito mais forte de fortalecimento da tradição, do patrimônio, e que vai trazer agregação de valor para esse queijo ainda mais. Né? E quando a gente fala em agregar valor, a gente está fazendo um produto de Minas ser reconhecido internacionalmente. Os concursos com participação dos queijos de Minas. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem uma limitação até física do queijo, dele ser um produto conhecido internacionalmente pelo público mesmo. Mas, de alguma forma, isso não é nem tão ruim, pelo que eu andei estudando e pesquisando, porque o turismo cresceu demais no que diz respeito ao agro e o queijo está ali, junto com o café, sendo uma forma interessante, né, de se poder ter uma mistura de culinárias. Né? A gente fica tão feliz quando a gente conhece um produto de fora, né, que vem principalmente no mundo asiático, que a gente às vezes não tem acesso a algumas especiarias. E o queijo é aquilo que a gente sente quando a gente percebe aquela especiaria. Pô, não conhecia isso e tal. O queijo, a sensação que eu tenho é que ele é grande, mas ele poderia ser muito maior. É essa a sensação de quem está à frente ali do cooperativismo, na Secretaria de Agricultura? Não tenho dúvida que o queijo ainda não alcançou, né, todo o espaço que ele pode alcançar. Quando a gente, mais uma vez, né, a gente fala de história, a gente faz esse resgate do caminho que foi percorrido, sem dúvida alguma a gente começa a olhar para o lado da gastronomia, né, sem dúvida alguma. E essa gastronomia, ela foi uma grande propulsora também da participação do queijo, de conhecimento, fazendo com que esse queijo fosse reconhecido e conhecido em diversos lugares. Porque antes você comia só o queijo, né? O queijo sozinho, talvez com café, de uma forma mais simples. E com o tempo nós fomos entendendo e observando que esse queijo, inclusive com períodos de maturação diferentes, com formas de produção diferentes, ele tinha sabores, nuances bastante diferentes. E ele também foi sendo incorporado, né, para acompanhamento como outras bebidas, como cachaça, como a cerveja, como vinho, e também comprando pratos. Né? Não só aqueles pratos típicos mineiros, mas como pratos mais gourmetizados. E hoje a gente tem observado esse espaço que esse queijo está tomando. Sem dúvida, ainda não é o espaço todo que ele pode tomar, mas a gente vê com muito orgulho. Né? O atual governo apoiou muito, né, os queijos artesanais, tem muitas entregas, muitos pontos importantes, mas tem muita ainda a avançar, sem dúvida alguma. O queijo hoje, essas 15 regiões aí que, né, certificadas e tudo mais, a gente tem uma mão de obra hoje para o queijo. Você me contou uma história aqui que eu achei super interessante, que eu acho legal quem está assistindo o programa, vendo sua participação pela primeira vez, é que muitas das vezes o queijo leva o nome do homem ali da família, da produção, mas é a mulher que está produzindo ali, isso também está mudando. Nesse mês que a gente está falando muito sobre a mulher, a representatividade, nesse mês de março, sempre a gente colocando um ponto, a mulher tem um papel fundamental nessa transformação do queijo nessas regiões. Né? Também, Fabiano, acho que você tem tocado em alguns pontos que são chave, né? Primeiro que o papel da mulher na sociedade está sendo cada vez mais sendo relevante, sendo valorizado, lugar que sempre deveria ter sido, né? E no queijo também não tem sido diferente. É muito comum, né, principalmente na maior parte dessas regiões, que a produção do queijo sempre foi muito mais uma tarefa da mulher. O homem ia mais para a lida do gado, na alimentação, né, tirar o leite, e a mulher se ocupava mais com essa parte da produção do queijo. E isso ainda tem sido o mais comum, com algumas pequenas variações. Né? Na região do Cerro, por exemplo, historicamente, o homem é quem faz o queijo lá. Então tem essa pequena diferença. Mas, majoritariamente, no estado inteiro, a mulher ocupa esse papel. E também essa percepção da mulher tem sido muito forte na questão do preparo desse queijo, na recepção do turista que chega na propriedade, na embalagem desses queijos, porque, na verdade, o queijo artesanal, e aí eu estou envolvendo todos os queijos artesanais, não estou falando de um específico,
Mas mais do que o produto, quando você recebe a embalagem desse queijo, você vê o zelo que as pessoas têm trazido. É quase como um presente mesmo, uma joia, né? A embalagem dele, a caixinha dele. Então, quando você vê, ainda você vai observar, muitos deles contam muito a história da família. E tem a mulher como papel central. E aí a gente mostra que aquela história, né, da mulher ser, na agricultura familiar, é uma característica, né, da mulher ser a pessoa, a dona do dinheiro, a que organiza a administração da coisa. Aí, no caso do queijo, ela produz e também ajuda ali na questão da administração, que as mulheres acabam tendo uma importância muito grande. E o queijo, ele tem uma característica também de logo, é engraçado que isso até no marketing acontece, né? Você fala do queijo, logo você vai lembrar do café. E a produção de café e de queijo é forte em Minas Gerais, e também com a participação feminina, né? O queijo tem a participação, mas o café também tendo cada vez mais a mulher participando. O café, inclusive, né, Minas Gerais é o maior produtor mundial de café, né? Se fôssemos um país, seríamos o maior produtor mundial. E em outros produtos que nós temos destaque, né? A própria produção do vinho. Hoje, Minas Gerais também tem produção de azeites reconhecidos e de altíssima qualidade. Somos o maior produtor de cachaça de alambique do estado, do país, na verdade, né? E todos esses produtos você observa o papel da mulher muito forte, muito atuante, né? A gente vem discutindo, por exemplo, com o setor da cachaça. E você vê mulheres fazendo gestão da propriedade, trabalhando com lojas, mas assim, de uma forma muito consciente, mas de uma forma muito mostrando a liderança do papel feminino, né? Eu acho que nós temos muito a aprender com elas e é o que é mais importante, né? Também não é o destaque, mas principalmente esse trabalho de sinergia, né? O homem e a mulher trabalhando juntos, os dois têm condições de chegar muito mais longe. Agora, o curioso é que nas histórias que a gente já contou do queijo aqui no AgroB, a gente tem história de gente que foi morar no exterior e voltou para o Brasil, voltou para a fazenda por causa do queijo. A gente tem histórias de empreendedorismo com queijo, mas todas essas histórias e tudo que a gente tem para falar do queijo, a gente vai falar no segundo bloco, que a gente vai para o intervalo. O Gilson Salles, superintendente da Secretaria de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, da área de cooperativismo e associativismo. A gente volta rapidinho com o nosso AgroB, nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.